7h30 de volta com o Manhã no Ar. Minha diretora, a gente mostra as interações agora ou só daqui a pouquinho? Vamos mostrar as interações? Coloca, por favor, na tela aí o número do nosso WhatsApp para que as pessoas de casa saibam como poder encaminhar as mensagens para a gente. 992912167. Chico e Arlete, tô pagando a minha promessa aqui, viu? Porque eu fui ameaçado, viu? Chico e Arlete, essas duas pessoas maravilhosas que Deus me deu a oportunidade de conhecer e que sempre estão acompanhando o nosso programa. Um beijo muito grande, um abraço muito forte para vocês. Vamos lá aqui, sou de Manacapuru. O de Manacapuru é quem? É esse bebezinho aqui ou o bebezinho lá de baixo? É o Daniel, de 5 meses. Todas as manhãs ligado no Manhã no Ar. Olha o videogame, olha o que espera esse menino. Olha o que espera. Bom dia, amigo Emanuel. Manda um abraço para minha esposa, para a Selma, que está ligado no Manhã no Ar todos os dias. Só começa seus afazeres domésticos após o programa. É o Gil lá do Alvorada. Um abraço para o Gil e para a Selma. Olha que sorriso bonito. Bom dia, Emanuel. São meus filhos. É o Rayan e o Juan. Manda um abraço para eles. Já assistindo o Manhã no Ar, esperando a Crítica Kids, certamente. Olha só que linda, meu Deus. É a Vitória, uma semana de vitória para todos. Um abraço para Débora Eloá, lá do Boas Novas. Abraço para Débora. E aqui, a neta e o bisneto assistindo todos os dias de Manhã no Ar. Olha, 3 gerações da mesma família. E o rapazinho, esse já foi para a escola, com certeza. Com certeza. Bom dia para você também. Bom dia, Manuel. Elias, acordo cedo todos os dias para assistir o Manhã no Ar. E o A Crítica Kids também, né, Elias? Acho viável o aumento da passagem de ônibus, até porque é muito difícil o troco da passagem. O ideal seria a passagem passar para R$ 4,00 e a do estudante ficar em uns R$ 50,00, pois acabaria com todos esses problemas. O problema de troco é um dos maiores inconvenientes do ônibus. Está falando aqui alguém que conhece o sistema, alguém que vive nesse sistema, que sabe o que esse sistema enfrenta. E como todo mundo sabe, a passagem de ônibus vai aumentar inevitavelmente. O aumento é inevitável. Cadê? Traz a Meixa Piama. Vamos continuar falando sobre esse assunto do transporte coletivo. Coloca a Meixa Piama aqui para falar com a gente, viu? Em 2020, e ela está num terminal, né, bem apropriado para falar sobre esse tema, haverá o aumento da tarifa de ônibus ou a redução considerável da frota. É a proposta enviada pelo prefeito Arthur Neto para a Câmara Municipal de Vereadores. E essa medida é para incentivar o transporte coletivo, Meixa Piama? Traz as informações exatamente sobre o que a prefeitura está encaminhando para a Câmara, por favor. Exatamente, Emanuel. Uma triste notícia aí, vai haver o aumento da tarifa de ônibus ou uma drástica redução na frota. Tudo isso, essa medida, justamente deve-se ao subsídio do transporte coletivo orçado em R$ 60 milhões. Seria insuficiente para manter o sistema operando nos níveis atuais. A tarifa do transporte coletivo ela é calculada, pelo custo geral do serviço dividido pela quantidade de pagantes. O Sindicato das Empresas de Transporte, Sinetran, pondera que desde 2017, com esse reajuste da tarifa de R$ 3,30 para R$ 3,80, o fluxo de passageiros nos coletivos caiu em 30% e, consequentemente, a receita, enquanto os custos operacionais se mantiveram altos por conta de despesas fixas, como o quadro de funcionários, combustíveis e até a estrutura de manutenção da frota, que soma 1.089 veículos. O faturamento mensal do sistema de transporte coletivo de Manaus, com 9 empresas que operam aí no modal, de 45 milhões. Em contrapartida, o custo mantém-se aproximadamente em 60 milhões. Ou seja, Emanuel, o déficit mensal é de 15 milhões de reais, viu? Uma triste notícia é esse aumento aí dessa tarifa. Os empresários, eles não aprovam essa medida justamente porque imaginam que esse aumento da tarifa de ônibus vai acabar diminuindo aí os passageiros dentro dos coletivos, viu, Emanuel? Eu nem sei dizer direito como isso funcionaria, Meixa Piama, porque as pessoas são reféns desse transporte. As pessoas dependem do transporte de ônibus. A gente não tem metrô aqui, a gente não tem outra modalidade. O fato é que em trajetos muito curtos, tem pessoas que já preferem utilizar os aplicativos, os motoristas que trabalham para aplicativos, do que o transporte coletivo. Isso a gente já sabe. Isso já é uma realidade, que as viagens de ônibus nas curtas distâncias já teve essa alteração. Agora, no geral, quem atravessa uma zona da cidade, quem sai dos bairros para o centro da cidade,
não tem escolha. A gente segue acompanhando e mais uma vez eu te agradeço pelas informações que você traz pra gente, Meixapema. O sonho de ingressar em uma universidade hoje passa pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E no domingo foi realizada a segunda fase do exame. Entre os candidatos a expectativa era grande. Vamos ver agora na reportagem da Jéssica Oliveira. Antes da abertura dos portões, o coração estava a mil. Afinal, um dos dias mais esperados do ano chegou para quem tanto sonhou. A segunda e última fase do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foi no último domingo e a expectativa para os candidatos era tanta que alguns chegaram bem cedinho. Como é que está a expectativa? Aí eu cheguei bem cedo, eu cheguei até a me perder um pouquinho, por isso que a gente veio bem cedo até mesmo para achar. E a minha expectativa, eu tive estudando bastante, né? Espero que eu chegue a passar nesse vestibular, porque o nervosismo é muito grande. Está preparado? Digamos que sim. A Ana Caroline se preparou, mas não teve como conter o nervosismo minutos antes da prova. Eu estudei muito, estou bastante preparada e eu estou nervosa um pouco. Como é que é estudar o ano todo aí, se preparar para chegar esse dia? A expectativa é boa, é isso? Conta pra gente. Bom, a expectativa é boa, assim, tal, mas aí na hora a gente fica meio nervosa, o nervosismo toma conta da gente, né? Aí a gente fica naquela, assim, um pouco de angústia, né? Na questão na hora de fazer a prova, mas aí no final a gente sai uma boa nota, a gente consegue entrar numa faculdade boa, né? E assim a gente conseguir aquilo que a gente quiser futuramente, né? Qual é o sonho? É fazer arqueologia. Eu gosto bastante. Já para outros candidatos, a preparação passou longe. Ai, tipo assim, eu não estudei nada, moça. Infelizmente eu não estudei nada. Vai na sorte. Vou na sorte, vou fazer igual o Gabigol, chutar todas. É tipo isso, mas eu não estudei nada mesmo, não. O coração tá a mil aí? Tá aceleradíssimo, com medo de levar um 0. Mas tem os dedicados e persistentes. Mesmo depois de terem feito vários exames, a luta por uma vaga em uma universidade continua. É uma oportunidade única que a gente tem, né, de participar do Enem. E eu não vou desistir tão cedo, até eu conseguir meu objetivo. Vai tentar quantas vezes? For preciso. Mais de 5 milhões de candidatos se inscreveram para realizar as provas do Enem. No Amazonas, 118.148 se inscreveram para concorrer a uma vaga tanto na capital quanto no interior. No Amazonas, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, INEP, o número de abstenções da primeira etapa da prova do Enem foi de 31,1%, a maior do país. No total de 36.798 candidatos, deixaram de realizar a prova dos 118.148 que se inscreveram no estado. No ano passado, o Amazonas também liderou o número de faltosos, com média de 37,5%. Mas, mesmo com essas faltas, muitos estiveram presentes. Os portões abriram 11 horas e fecharam meio-dia. Ainda assim, teve candidato que não escapou de dar aquela corridinha para realizar o exame. Mesmo saindo de casa com 1 hora de antecedência, a Jairlane se atrasou e não chegou a tempo. Ônibus demora, né? Por favor. Foi por causa do ônibus o atraso? Foi ônibus. Você ficou quanto tempo na parada? 1 hora na parada. 1 hora. Ou até mais, eu nem sei direito, porque eu tava sem celular, né? Porque eu vinha pra prova, não tinha celular, nada. Não tinha nem como olhar a hora lá. Saiu de casa com antecedência. Como é que o coração tá agora? Tô triste, né? Triste. O gabarito oficial será divulgado no dia 13 de novembro. O material vai estar disponível no site do Enem, pelo aplicativo do exame e no portal do INEP. Os resultados individuais vão ser divulgados em janeiro de 2020. E no último dia do Exame Nacional do Ensino Médio, o Ministério da Educação informou que, ao todo, estiveram presentes no segundo dia de prova 3,7 milhões dos 5,1 milhões de inscritos. Os que faltaram o exame corresponderam a 27,19% do total. Esse foi o menor índice de abstenção dos últimos tempos. Vamos ouvir a declaração do ministro da Educação? A colocação que eu diria ao final, assim, eu tenho orgulho de ser brasileiro num dia desse. Essa é a sensação que me dá. Tenho orgulho de ser brasileiro
ao ver um país que consegue mobilizar um percentual tão grande da população de uma forma ordeira, civilizada, respeitosa, com compaixão. A gente fica escutando os casos de compaixão, de ajuda ao próximo, ao longo do Enem. São casos até curiosos, que eu não vou comentar aqui, mas a sensação que dá ao final do dia é que o Brasil é um país com gente, com a imensa maioria de pessoas decentes. Só relembrando aqui, os gabaritos oficiais serão divulgados na próxima quarta-feira. Além disso, serão divulgados os cadernos de questões. Os resultados individuais serão divulgados em janeiro de 2020 na página do participante e no aplicativo do Enem. O ministro também se pronunciou em relação às fotografias que vazaram do caderno de prova antes de que o resultado fosse, do horário permitido. Nas palavras do ministro, esta divulgação não configura vazamento e também não atrapalhou o certame. É o que o ministro disse e, obviamente, ele vai defender o processo, vai defender o sistema todo. Enfim, mas desse ano foi a única denúncia mais grave que foi vista sobre a realização do Enem. Vamos mostrar a cidade do Alto, por onde voa Alex Gomes com o drone da TV A Crítica. Esta é a Estrada dos Franceses, não é mesmo? Desembargador João Machado, é isso? Nós estamos na Estrada dos Franceses, no bairro Alvorada, e olha o trânsito como é complicado aqui. E é complicado em ambos os sentidos, né? Tanto de quem vai para a Zona Oeste como de quem está vindo da zona, nesse caso é Centro-Oeste da cidade, quem está vindo da Centro-Oeste, nos dois sentidos. É uma pista de duas faixas que em alguns trechos só dá para passar um carro mesmo, e o Alex está mostrando para a gente o trânsito de quem está saindo daí. A Estrada dos Franceses é uma alternativa de quem está vindo aí do Ileia, de quem está vindo do próprio Alvorada, Planalto, essa área da cidade, precisa necessariamente passar pela Estrada dos Franceses. Alguns utilizam a outra avenida ali do lado, que sai na Torquato, próximo ao Municipal, mas em regra geral, o motorista não tem. Redenção também, é um caminho feito por muita gente que vem da Redenção. Em regra, o motorista não tem muito como fugir disso aí não, viu? Portanto, informação ao vivo para quem está na zona centro-oeste da cidade e que às 7h43 da manhã se prepara para sair de casa. Tem que ter uma paciência aí para enfrentar a Estrada dos Franceses, mas dá tudo certo. Obrigado, Alex, pelas informações que traz para a gente, viu? São 7h43 e agora a gente vai direto para a redação do Jornal A Crítica. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia, Manuel, tudo bem? Beleza, meu irmão. Dante Graça falando com a gente direto da redação do Jornal A Crítica e vai vai comentar com a gente aqui a renúncia do Evo Morales. Ele renunciou ontem ao cargo de presidente da Bolívia em um momento de crise grave que se instalou no país após a reeleição dele, inclusive, que aconteceu lá no ano passado. Dante, é uma situação... Foi agora em outubro, perdão, em outubro passado. Dante, a gente tem uma situação complicada aqui na América Latina, a gente tem a Argentina, um dos nossos maiores parceiros comerciais na América do Sul, enfrentando problemas econômicos e políticos, portanto, saiu de uma eleição agora. A Bolívia, que tinha saído de uma eleição, logo no mês seguinte tem um presidente que renuncia, e isso só faz agravar o nosso quadro, né? Exato, Manuel. A gente tem também o Chile, né, com as manifestações ali da população contrárias ao atual presidente, Sebastián Piñera. Nessa questão específica aí do Evo Morales, da Bolívia, a eleição dele, né, foi muito contestada, né? Houve denúncias de fraude, a Organização dos Estados Americanos foi lá, fez uma auditoria e recomendou que fossem feitas novas eleições. Evo Morales até aceitou essa condição, anunciou essas novas eleições e horas depois que ele anunciou essa medida de que ia seguir as recomendações da OEA, a chefia do Exército, lá na Bolívia, quem chefia o Exército também chefia a polícia, recomendou, chegou lá para ele, renuncia que é melhor, né? Basicamente falando de uma maneira bem objetiva, né? Recomendou que ele renunciasse para evitar maiores problemas no país. A crise já foi levantada muita suspeita em relação à eleição, né? Evo tentou, né, falando de maneira clara também, se perpetuar aí no poder, tentou estender sua permanência no comando do governo da Bolívia
E na hora que ele recomendou, na hora que ele tomou uma medida que seria correta, uma medida vista como adequada pela Organização dos Estados Americanos, o Exército foi lá e recomendou que ele saísse, né? Aquela coisa, se você não sair, a gente vai tomar o poder. E o que aconteceu? Na hora que o Exército anuncia isso, que a chefia de segurança do país anuncia isso, os ministros dele começaram também a renunciar, ele não se viu em outra saída, se não renunciou também, o vice-presidente dele também renunciou, e agora ele já está afirmando que é alvo de uma ordem de prisão ilegal, né? Então a gente precisa olhar essa questão aí por dois aspectos. Um aspecto desse projeto de poder, né? dessa recusa à alternância do poder, que é algo tão salutar, seja na Bolívia, seja no Chile, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, em qualquer lugar. E, por outro lado, na hora que se tomou uma medida mais branda, na hora que o governo que inicialmente quis se perpetuar no poder aí, tentou tomar uma medida mais democrática, o Exército chegou lá para tomar essa decisão. Dante, está confirmado esse mandado de prisão em relação a ele? É uma declaração dele, né? A gente não viu até agora ainda, eu estava acompanhando até agora justamente para ver se saía alguma coisa definitiva, mas até agora não. Ele ainda está se Ele inclusive teve uma oferta de asilo no México, né? Que o México abriu as portas se ele quiser ir para lá, se exilar. Alguns ministros já foram também, pelo menos 20 integrantes do MAS, que é o partido do Evo Morales, já estão no México, já foram lá para a Embaixada da Bolívia no México, para evitar, né, tentar fugir dessa repressão. Agora, que imagina-se que deve acontecer. Dante, você que acompanha esse caso mais de perto, deixa eu te perguntar, esse posicionamento dos militares em relação, sugerindo a renúncia do Evo Morales, isso demonstra algum alinhamento dos militares com a oposição e algum risco para o processo democrático na Bolívia? Já é possível fazer alguma leitura desse aspecto? Demonstra sim alinhamento com a oposição. A oposição puxou muito essa questão das denúncias em relação à eleição. Agora seria leviano até da minha parte afirmar que já quebra o processo democrático, né? Porque imagina-se, né, que vá ser feita uma transição, né, para um governo democrático, que é o que a esperança de todos. Mas muita gente que está acompanhando esse caso aí de perto, que já acompanha melhor essa questão da América Latina como um todo, vê um grande risco aí de ruptura, né? Por quê? Porque a gente tem esse histórico na América Latina, né? A gente passa aí por isso em vários países, passou por isso em vários países. O Brasil teve sua ditadura, a Argentina teve, Chile teve, Uruguai teve. Então a gente tem esse histórico, né? Então, assim, muita gente que acompanha essa questão de uma maneira mais próxima tem se posicionado dessa maneira, vendo já como cravado como um golpe de Estado. A gente tem um detalhe também interessante que na manifestação do Evo Morales ontem, ele falou que a casa dele foi invadida, que a irmã dele foi ameaçada, então ele diz que teve muita violência em relação a ele. A gente tem como cravar se isso é verdade ou não, a gente está falando só do que ele falou, né? Ele falou das declarações dele. A gente não tem provas, não tem imagem da casa dele sendo invadida, não tem, né, algo mais concreto, mas imagina-se que alguém que demonstrou por várias vezes esse projeto de poder, essa vontade de se perpetuar no poder, recuar e falar isso, faz algum sentido. A gente pode fazer uma analogia com a Venezuela, por exemplo, né, que teve muito isso, briga ali, guerra mesmo civil praticamente no país, e o Maduro lá, que tem um projeto de poder também de perpetuar, né, no comando do país, é um ditador de fato, ficou lá e se manteve, né? Então o Evo agora optou por recuar. E a gente precisa acompanhar de fato, até porque isso acaba rebatendo na América Latina como um todo, né? No discurso do Lula, por exemplo, quando ele deixou a prisão ainda na sexta-feira, ele comentou que o Evo era alvo de uma tentativa de golpe, né? E 2 dias depois acabou se concretizando a saída dele do governo da Bolívia. O fato é que isso acaba enfraquecendo mesmo a nós todos os países da América Latina, e você citou bem aí, né? Começa lá por cima, Venezuela, Chile, Argentina, agora Bolívia, enfim, a gente acaba ficando enfraquecido mesmo, como grupo econômico. O Mercosul, uma hora dessa, vai para onde, né? Enfim. A gente tem o caso no Chile, por exemplo, que é uma situação que tem se estendido há muito mais tempo, mas lá o governo se manteve, né? Teve morte, inclusive, tem uma repressão muito dura, muito pesada em cima de opositores lá no Chile. Inclusive, a gente falou semana passada sobre a minha viagem, eu vi inclusive uma manifestação
em Barcelona, com mais de 3 mil chilenos, assim, lá em Barcelona, tipo, se posicionando contra o governo, e mesmo assim o governo está se mantendo mais firme lá, e reprimindo de maneira mais forte. Evo, quando optou por sair, disse que saía para evitar mais morte, né? Então vamos acompanhar para ver se... Vamos acompanhar, né? O governo do Chile, a diretora está me lembrando aqui que o governo reconhece o clamor da população, tem esse alinhamento aí. Agora vamos trazer aqui para o nosso quintal, Dante, para a nossa realidade. Amanhã começa a valer a nova reforma da Previdência e ainda amanhã o Senado vota, né, os destaques do texto paralelo da reforma que inclui os estados e municípios, Dante. Enfim, as regras já vão começar a valer, já começam a valer a partir da promulgação mesmo? Acho que ela tem um prazo, se não me engano, de 60 dias ou 120, não tenho esse dado certinho agora para a gente falar. Agora, é curioso, Emanuel, que agora a gente vai começar a sentir os efeitos, né? Agora teve um duelo aí de narrativas e agora a gente vai começar a sentir os efeitos. Aqui na região a gente tem, você falou aí da PEC paralela, né, que é uma coisa que chama muito a atenção para a nossa realidade, para a gente entender como vai ser a economia do nosso estado, da nossa cidade. O jornal A Crítica tem aí no tema do dia, hoje, na página A3, está trazendo aí já um levantamento de como está essa questão aqui no Amazonas, né? Porque a gente falou semana passada que será responsabilidade das câmaras municipais e das assembleias legislativas trabalhar esse regime previdenciário regional, né? Trabalhar essa reforma que está sendo feita nacionalmente, trabalhá-la aqui na nossa região. A gente ouviu lá o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa, o deputado Ricardo Nicolau, ele comentou ali que ainda está muito por alto, tem que estudar alguma coisa. Agora tem um ponto curioso que o governo do estado, o governo do Amazonas, ele apresentou um projeto para estender um pouco essa contribuição previdenciária em 22%. E a ideia da reforma da Previdência, desse projeto que está sendo votado, que você falou, vai passar pelos destaques e depois vai ser aprovado aí, deve ser aprovado em 2 turnos em cada casa legislativa, ele puxa para 14%, né? Mas assim, é um momento ainda que isso está sendo colocado, essa proposta foi feita antes dessa reforma estar fechada, então esses ajustes vão ser feitos, aí a gente até ouve lá na matéria o Serafim Correia, que é um economista reconhecido, né, alguém que entende muito desse assunto previdenciário especificamente, e ele também diz que isso deve ser conversado a partir de agora, que deve haver uma reunião do governo com os parlamentares para esse assunto ser colocado em pauta, porque ano que vem ele já precisa ser votado, né? Ele sendo aprovado agora, ano que vem já precisa ser regulamentado aqui na região. Há uma especialista também ouvida na matéria que ela já comenta aquilo que muita gente espera, né? Muita gente comenta aí internamente, que os servidores inicialmente devem ter alguma reação negativa a essa reforma, mas é muito cedo ainda para a gente dizer de que maneira, até porque ela não está desenhada ainda, a parte regional, porque cada assembleia vai poder fazer a sua... respeitar a realidade local de cada lugar, né, de cada cidade, de cada estado. A gente ainda precisa acompanhar para ver de que maneira eles vão trabalhar essas questões que são bem delicadas, né? Mexe com muita gente. E vamos seguir acompanhando, né? Vamos seguir acompanhando. Agora sim, pode ser cedo para tirar essas conclusões, Dante, mas não é cedo para eles fazerem essa discussão, não. Na verdade, eles já estão bem atrasados. A discussão está mais do que na hora, até porque é um assunto muito importante, mexe tanto com o cofre do Estado mesmo, né? Com a possibilidade do Estado depois, porque se há uma previdência que, como muitos dizem, deficitária ou problemática, ou que pode, né, vir a ser deficitária no futuro, é preciso olhar lá para frente, né? É preciso olhar para essa questão e também olhar para o servidor, para aquela pessoa que está ali trabalhando há 20, 30 anos, tem sua expectativa, tem seu planejamento de vida, quer se aposentar de uma maneira mais calma, mais tranquila, e nessa hora ele acaba ficando preocupado, acaba ficando com uma atenção, porque mexe muito com o nosso futuro, né? Mexe com a vida das pessoas, né? Obrigado pela tua participação, Dante, com a gente aqui, meu amigo. Um abraço e até amanhã. Obrigado, Emanuel, até amanhã. Olha só, amanhã, inclusive, a gente vai trazer uma reportagem sobre a reforma da Previdência, dessa que vai ser promulgada, dessa que já foi aprovada, o que muda, o que as pessoas devem fazer, como é que vai ser a partir de agora. Amanhã a gente vai ter uma reportagem sobre isso, viu? Um projeto de lei quer obrigar empresas prestadoras de serviço a avisarem com antecedência as visitas nas casas dos clientes. O objetivo dessa medida é evitar um tipo de golpe que tem se tornado muito comum. Aquele em que pessoas se passam por funcionários para entrar em residências e dentro das residências cometerem toda sorte de crime. Vamos acompanhar na reportagem.
Essa mulher, que prefere não se identificar, já foi vítima de criminosos que se passaram por funcionários da empresa concessionária de água da capital. E me comunicaram que iriam tirar o contador. Perguntei, mas por quê? Eles queriam que eu subisse, porque não fica aqui embaixo o contador, fica na rua de cima, né? E aí, quando eles perguntaram, né, aí eles queriam que eu abrisse, que eu fosse lá abrir, só que eu teria que subir para o segundo piso. E aí eu disse que eu não tinha a chave. Na realidade eu não tinha, porque minha funcionária é quem fica com a chave, ela não tinha chego ainda. Inclusive eles perguntaram se eu estava só. Ela só desconfiou que era um golpe quando viu os suspeitos saindo de moto. Porque eles teriam que sair pelo lado direito. Como eles foram para o lado esquerdo, eu desconfiei. Eu disse, imagine assim, se o carro está lá em cima, eles não podiam sair pelo outro lado. E aí abri e fui ver por que eles tinham ido. Foi que eu vi que eles estavam todos em moto. Para tentar levar mais segurança à população, um projeto de lei quer obrigar empresas prestadoras de serviços a informar com no mínimo 1 hora de antecedência aos consumidores o nome, número do RG e uma foto do funcionário que vai fazer a visita na casa do cliente. Este delegado diz que isso deve ajudar a reduzir os registros de golpes. As empresas, então, elas têm que informar e, no mínimo, com 1 hora de antecedência. Além de informar, tem que passar a foto, qualificação da pessoa, dizendo que em tal horário a pessoa vai prestar o serviço. Mas mesmo assim, a principal orientação é nunca abrir a porta de imediato. O delegado diz que é importante que o funcionário mostre a identificação e qual serviço vai realizar no local. A lei já foi publicada, então ela precisa receber e, além disso, confirmar de que recebeu para a empresa prestadora do serviço. Então, ela vai ter a segurança de que o fulano vai no dia tal, na hora tal, prestar o serviço. É uma medida simples, com o suporte de comunicação e tecnológico que existe. Isso pode ser feito de uma maneira muito clara, muito prática, não apenas avisando o nome, mas a foto e tudo mais da pessoa e o que pode evitar que crimes sejam cometidos. Agora, o plenário do Senado aprovou na semana passada o projeto de lei que endurece a punição a torcedores ou torcidas organizadas violentas. Veja na reportagem de Catiane Moura. Nós vamos te apoiar até o final. Os jogos, elas são um espetáculo à parte. Para qualquer time, seja grande ou não, tem um incentivo a mais em campo quando o grito da torcida faz barulho nas arquibancadas. Mas tem aquelas torcidas que transformam esse espetáculo festivo em atos de violência e hostilidade. Durante esta reportagem, até a nossa equipe foi vítima de um grupo de torcedores exaltados. Mas é a violência exacerbada que preocupa e se tornou cada vez mais comum nos estádios brasileiros. Em Manaus, cenas do tipo foram registradas em jogos como Fast Nacional em 2014 no SESI, Vasco contra Flamengo em 2015 na Arena da Amazônia e mais recente em 2017, o jogo entre Fast e Manaus no Carlos Amite. Desde 2010, o Estatuto do Torcedor passou a punir as torcidas organizadas que praticam tumultos ou promovem violência durante os eventos esportivos. Mas na semana passada, o Senado Federal aprovou uma lei que deve endurecer a punição para quem pratica esses atos. O texto aumenta de 3 para 5 anos a punição de afastamento para quem cometer atos de violência nas arquibancadas. E isso também passa a valer para fora dos estádios. Na verdade, essa alteração que houve no Código Torcedor, ela é um marco de mostrar que a sociedade ela vem evoluindo. A sociedade não está mais aceitando tanta homofobia, tanto racismo. E o que acontece? Há uma evolução na lei desportiva. A procuradora do Tribunal Desportivo ainda destacou que insultos a atletas e árbitros e mensagens preconceituosas serão fiscalizadas com mais rigor. Hoje houve essa endurecida. Se antes era em 3 anos que ocorria a punição para o torcedor,
Hoje aumentou para 5 anos, mas justamente por isso, por entender que cantos homofóbicos, que cantos racistas, com teor de ofender juízes, ofender os próprios torcedores que estão no meio, os atletas, não podem mais ser levados na brincadeira, deve ser combatido, até porque o esporte ele prega festividade, comemoração e paz entre os povos. Em casos de violência, muitos times têm a credibilidade ameaçada. Para esses 2 jogadores profissionais amazonenses, o torcedor tem um papel fundamental nos jogos, mas precisa desenvolver seu papel com responsabilidade. O torcedor para nós tem que vir para o estádio só para torcer, né? Negócio de briga não dá certo no futebol, não. A lei prevê ainda a punição para torcidas ou membro associado que promover invasão de treinos, confronto com torcedores e outros atos de agressão contra atletas, mesmo quando esses profissionais estiverem de folga. Quem está acostumado a assistir jogos nos estádios do Amazonas comemorou o projeto de lei. Além de acompanhar, né, o trabalho da diretoria, eu faço parte da base São Raimundo, eu venho torcer pelo meu clube querido, com muita responsabilidade, com muita tranquilidade, tentar passar para essa geração a importância de você ser um torcedor que colabora com o espetáculo e não que destrói o espetáculo. A gente espera que a lei, caso aprovada, seja de fato respeitada pelos torcedores. Pesquisadores do INPA acionam o Ministério Público Federal contra o plantio de cana-de-açúcar. O pesquisador Lucas Ferrante apresentou uma petição ao Ministério Público Federal contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, e também contra os ministros de Meio Ambiente, Ricardo Salles, e também a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Segundo o pesquisador, a liberação de produção de cana-de-açúcar pode causar grandes impactos ambientais para a região. Com essa desobrigação, vai gerar desmatamento na Amazônia e também causar uma perda de patrimônio genético e biodiversidade. A revogação do decreto quer simplificar regras para a produção de cana-de-açúcar na Amazônia e no Pantanal, que foram assinadas na semana passada pelo presidente. Ter interesse por flores e criatividade são algumas qualidades de um florista. Hoje você vai conhecer mais sobre esta profissão e vem novidade por aí, viu? O Senac vai oferecer o primeiro curso de florista aqui na capital. Elas são coloridas, delicadas e chamam a atenção pela beleza. Imagina só como é trabalhar em um ambiente como esse. Sentindo o aroma das flores, pode até parecer fácil e muito atrativo, mas a profissão de florista exige muito mais do que isso. Que esse profissional tenha conhecimento do produto e, acima de tudo, capacitação profissional. Há 22 anos, o Anderson começou a atuar na área. Mesmo com toda a experiência em arranjos florais, tem buscado conhecimento dentro da profissão. Já fiz vários cursos no Senai, já fui até para São Paulo, no Enflor, encontro de florista. Então é preciso assim, bastante experiência para poder fazer um arranjo desse. Não é qualquer um que faz, não. É difícil. O tempo de profissão também tornou as mãos do profissional mais ágeis, criativas e cuidadosas. É difícil a gente encontrar florista, né? Eu tenho alguns amigos, mas assim, eles falam que quando tem trabalho, é difícil encontrar. Então, eles mantêm um contato um com o outro e ficam chamando para trabalhar. Assim. Tem que ter um pouquinho de experiência, senão não sai não. O segmento, que já está consolidado em Manaus, ainda carece de mão de obra qualificada. Nesta floricultura, a própria empresa realiza treinamento com os funcionários. Como antes não tinha em Manaus um curso profissionalizante na área de florista, nós mesmos capacitamos nossos profissionais. Mas agora, tendo cursos profissionalizantes que incentive a profissão mesmo, fica bem mais fácil da gente ter um mercado de trabalho com mão de obra qualificada, né? Mas aqui, quando entra, a gente tem que, querendo ou não, como qualquer empresa, adequar os nossos padrões de qualidade, de estética que a gente preza muito, né? O que ele precisa ter para poder ter esse bom desempenho dentro da profissão e poder, claro, fazer o seu trabalho da melhor forma possível? Bom, a primeira coisa que ele precisa ter é criatividade, né? Aí, além disso, ele precisa ser determinado, sabe, ter senso de estética, ser uma pessoa organizada, cuidadosa,
zelosa. É isso que a gente busca numa pessoa que está entrando no mercado de trabalho para ser florista. E para formar mais artistas florais em Manaus, o SENAC vai oferecer o primeiro curso de florista da sua grade. Já existe um mercado muito grande na área de florista e o SENAC, cumprindo a sua missão de educar para o trabalho, inicia essa atividade com a formação de jovens em um curso gratuito para florista, com jovens de 16 a 20 anos de idade que estejam cursando ou mesmo que já concluíram o ensino médio. E isso como parte de um projeto chamado Jovens Talentos Floristas, que vai se realizar no período de novembro desse ano até março de 2020. E as inscrições já estão abertas no nosso site, que é o www.am.senac.br. Você vai lá, acessa, se cadastra e já vai concorrer a ser um dos 20 jovens que podem ser selecionados para participar desse projeto e posteriormente para uma competição a nível nacional sobre quem será o melhor florista do Brasil, indicado pelo SENAC. O curso, com previsão de início para o dia 18 de novembro, está com inscrições abertas. São 20 vagas. A capacitação é gratuita. Os alunos que participarem do curso florista, eles vão estudar por um período de 180 horas e vão estar estudando como elaborar e construir arranjos florais, baseados nos conhecimentos de botânica, na organização e ornamentação de ambientes e confecção de arranjos dos mais simples aos mais complexos. Para esse momento, ele precisa ser um jovem competitivo, disposto a encarar este desafio e com a sensibilidade de alguém que pode oferecer sempre o seu melhor no que vai fazer dentro desse requisito. Posteriormente, em 2020, nós estaremos abrindo vagas para um curso comercial. E aí fica estendido a todas aquelas pessoas que querem, inclusive, se candidatar a uma nova vaga de emprego, por exemplo, nas floriculturas, que aí entra o SENAC, formando essa mão de obra. Para quem se interessar pela área, a remuneração é variada e pode chegar a R$ 1.200, segundo o Guia de Profissões e Salários. É importante que o profissional tenha algumas habilidades: manual para a elaboração de arranjos, criatividade, capricho, ser detalhista e atender bem o cliente. Para se destacar na área, o florista deve buscar conhecimento sobre os tipos de flores, harmonia entre flores e cores, bom senso estético e, claro, gostar do que faz, assim como o Anderson. Qual é a sensação de trabalhar aí no meio das flores, das plantas? É bom, né? Porque de uma forma ou de outra a gente faz alguém feliz, né? Faz mesmo, né? Olha lá, apostar na loteria vai ficar mais caro a partir de hoje. Isso vale para as 8 modalidades de apostas, viu? A Mega Sena vai passar a custar R$ 4,50. Veja os valores aí na tabela. A Caixa Econômica anunciou que as mudanças vão contribuir para o aumento dos prêmios ofertados aos apostadores. Ainda segundo a Caixa Econômica, o reajuste foi feito após 4 anos sem elevação nos preços. Os novos valores foram autorizados pelo Ministério da Economia. Foi publicado no Diário Oficial da União no último dia 31 de outubro. Pela tela aí dá pra gente verificar direitinho, né? Mega Sena de R$ 3,50 para R$ 4,50, Quina R$ 2,00, Dupla Sena R$ 2,50, Loto Fácil R$ 2,50, Lotomania R$ 2,50, Loteca 3, Time Mania 3, Time Mania, não é Time, Time Mania. Eu ouvi o Piranha gritando daqui fora, viu, minha diretora, viu? E Lotogol, R$ 1,50. Os novos preços para quem gosta de fazer aquela fezinha. Vamos fazer um intervalo agora, minha diretora? Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a gente fala de futebol. Vamos falar de quê, minha diretora? Ah, sim, vamos falar de futebol. A gente já falou, inclusive, ainda há pouco sobre a lei para as torcidas aí, né? Volta. Vamos falar das rodadas do fim de semana e vamos falar também sobre o protesto que estava planejado para hoje, programado para hoje, lá daquela escola onde a aluna foi convidada a sair da sala de aula para que o professor entrasse, isso porque ela estava com a criança de colo, a criança de 7 meses. A informação que a gente traz daqui a pouquinho, depois do intervalo.